Quando você entende quem é Jesus na sua vida, você descobre quem você é. Porque se eu chegar em alguma pessoa do meu convívio e falar assim, meu amigo, quem é você? Ele vai falar assim, eu sou um mecânico. Quem é você? Eu sou um padeiro. Quem é você? Eu sou um médico. Nós temos muito isso de achar que a nossa profissão nos define, ou o nosso sonho nos define, ou o que nós estamos fazendo naquele momento nos define. Enquanto na verdade tudo isso é passageiro e frustrante. Mas se você está conectado com os céus, alinhado, e tem a convicção de que você é filho de Deus, e a sua identidade é de filho, o mundo pode cair do seu lado, desabar, você fala, tá tudo certo. Eu não sou daqui. Eu sou filho de Deus. Qual é a sua identidade, igreja? Filho de Deus. Qual a sua identidade, igreja? Filho de Deus. Nós vamos ler um texto aqui agora, que ele é bem conhecido de todos, mas eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações da mesma forma nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 1, ele vai contar a história da pesca maravilhosa. Essa história é uma história que, como eu já disse, ela é conhecida por muitos, mas essa é a primeira pesca maravilhosa. Tiveram duas. E no final nós vamos falar da segunda. Mas primeiro eu quero conversar com os irmãos aqui a respeito dessa primeira. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. Até aqui por enquanto. Para a gente contextualizar o que estava acontecendo aqui, para caso alguém tenha visitantes aqui não entendam o que está acontecendo, Jesus estava ensinando na beira da praia, ensinando lá uma multidão de pessoas, e tinham alguns pescadores lá no meio do mar. E eles pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Então eles vêm, né, para a praia entristecidos. Notam que Jesus estava ali pregando para a multidão. Então Jesus vira para um cara chamado Simão, mais à frente vai ser chamado de Pedro. E ele vira para ele e fala assim, empresta seu barco, deixa eu usar o seu instrumento aqui. Coloca ele um pouquinho afastado da praia, alguns metros ali, e eu vou sentar nele e vou pregar para a multidão. Há alguns estudiosos que falam que ele fez isso para poder as pessoas ouvirem ele melhor, porque naquela época não tinha esse instrumento aqui, ó, essa ferramenta. Não tinha microfone, não tinha som. Então como que Jesus falava para a multidão? Ele usava a ciência ao seu favor. Então tinha o oceano atrás, aquilo fazia com que a voz dele ecoasse de uma forma melhor e as pessoas conseguissem ouvi-lo. E enquanto ele continuava pregando, usando o barco de Pedro, eles estavam lavando as redes. Repete assim comigo, lavar as redes. Eles estavam lavando as redes. Quantos aqui já passou rede em represa? Normalmente quando você passa a rede na represa, você entra lá dentro e vai passando. E toda vez que eu vou passar rede na represa junto com alguém, eu afogo. Porque eu sou pequeno, então faz parte. Eu sempre falo, posso ficar na beirada, segurando aqui? Para ter menos chance de afogar. Tá tudo certo. Porque eles falam assim, você tem que pisar embaixo, senão os peixes escapam por baixo. Eu falo, ou eu piso embaixo ou eu respiro, não tem jeito. Mas vamos. E quando você acaba de passar a rede, tira aqueles redes, tá aquele emaranhado de godoseira lá, travando a rede lá, um monte de pedaço de pau, resto de lixo, resto de coisa, e você tem que limpar aquilo e dar um trabalho danado. E eles estavam lá lavando as redes, preparando tudo, prestando atenção na pregação de Jesus. Jesus vira para Pedro e fala assim, meu filho, chega aí. Pedro chega, ele fala assim, vai lá naquele lugar ali, ó, e joga a rede de novo. Pedro então respira fundo. Ai, meu Deus do céu. Senhor, eu pesquei a noite inteira. Se tem um trem que eu entendo aqui, ó, é de pescaria. Essa é a minha profissão. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu pesquei a noite inteira e o mar não tá para peixe hoje. Não tem como.
Só que eu entendo que naquele momento teve uma fagulha de fé dentro do coração dele, porque ele viu Jesus pregando e falou assim, mas tá bom, por causa da tua palavra, eu vou lá tentar mais uma vez. A palavra diz que Pedro entrou no barco e foi sozinho. Quando ele joga as redes e vai puxar, tem algo diferente. O negócio pesou, Bruno. Não vem. E ele assusta, olha para trás, tenta puxar, ouve barulho de peixe se debatendo e fala, meu Deus. Quando ele puxa com mais força, a rede começa a romper, de tanto peixe que tinha lá dentro. Ele grita, todos os amigos dele vêm em outro barco para ajudá-lo a trazer aqueles peixes para a praia. Enchem os 2 barcos e a palavra de Deus fala que os barcos chegou na praia afundando já, de tanto peixe que tinha lá. E o texto dá esse nome de pesca maravilhosa. Acontece algo interessantíssimo agora. A partir do momento que Pedro desce do barco, qual foi a atitude dele? Vamos ler, versículo 8. Desse mesmo capítulo, 5, versículo 8. Coloca lá para nós. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Repete isso aí, prostrou-se. Palavra difícil, mas foi o que ele fez. Aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Irmãos, às vezes, nós conversamos com algumas pessoas que falam assim, eu tive um encontro com Jesus. Mas essa pessoa, ela não teve convicção de arrependimento. E biblicamente falando, um encontro com Jesus, você é obrigado a ter convicção de arrependimento. Senão você talvez teve uma experiência com o Espírito Santo, alguma coisa nesse sentido. Mas você não teve um encontro genuíno com o Senhor. Nós vimos isso acontecendo com Zaqueu. Jesus não precisou falar nada, só foi visitar ele e já falou, ó Senhor, eu não presto, eu dei o golpe num monte de gente, mas eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus calado falou, ok. Pedro, assim que testemunhou e teve esse encontro com Jesus e entendeu que Jesus não era simplesmente um pregador, ele se prostra na presença dele e fala assim, Senhor, te afasta de mim que eu não presto, eu sou um pecador, não valo nada. Isaías, quando foi arrebatado em visão, ele se encontrou com Deus e falou, Senhor, eu tenho lábios impuros, eu não presto. Normalmente um encontro real com o Senhor, ele traz essa característica de arrependimento. E eu quero citar 4 coisas que eu aprendi com a pessoa de Pedro. E a nossa pregação nessa noite traz o título de A Vida Pedagógica de Pedro. Ou seja, o que nós podemos aprender com a vida desse cara? Pedro, ele é um personagem que ele caracteriza eu e você. Ele caracteriza a maioria das pessoas, se não todos, se não toda a humanidade, talvez. Uma pessoa cheia de acertos, cheia de erro, que uma hora é apaixonada por Jesus, uma hora desliza, uma hora cai, uma hora levanta, e Deus continua tendo um propósito na minha e na sua vida. Amém? Pedro é esse cara. Pedro, então, até aqui Simão, ele tem esse encontro com Jesus e 4 coisas que nós vamos listar aqui. A primeira se chama rendição. Repita comigo, rendição. Pedro se rendeu a Jesus. E Jesus disse a clássica para ele, segue-me. E Pedro fez o quê? Largou tudo. Barcos cheios de peixe, com rede, com tudo, e seguiu. Pedro já tinha um perfil de liderança. Aonde ele ia, normalmente, os amigos iam junto. E essa galera, Jesus também recrutou eles. E eles foram atrás de Pedro. E todos eles começaram a caminhar com Jesus. Viram experiências, prodígios, maravilhas, um monte de coisa. Estiveram na presença de Jesus durante alguns anos. E agora eu quero citar a segunda coisa que nós aprendemos com a vida desse cara. Repita comigo, identidade. Normalmente eu e você, quando nós chegamos para a igreja, quando nós chegamos num lugar como esse aqui, você vê pessoas falando de Jesus, apaixonadas de Jesus, por Jesus, vivendo Jesus, pregando Jesus, falando dele o tempo todo, porque tiveram a sua experiência com ele e querem compartilhar isso para o mundo todo. Só que nós precisamos ter algo formado no nosso coração que é a identidade. Em uma roda de conversa, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, ó, presta atenção aqui.
Quem? A multidão que está lá do lado de fora da igreja, que aqui nós não somos multidão, nós somos discípulos, amém? Quem que a multidão lá está falando que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? Depois de ter andado bastante. E alguns dos seus discípulos dizem assim, tem uns caras lá que falam que você é a encarnação do Elias. Outros falam que você é a encarnação de Jeremias. Uns falam que você é o João Batista. Mas que jeito, o João Batista estava lá, né? Andando com ele. Estão falando que você é um profeta. E aí ele vira para os 12 e fala assim, e vocês que estão caminhando comigo? Quem que vocês, Igreja de Cristo, dizem que eu sou? Pedro teve uma revelação dos céus e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus vira para ele e fala assim, não foi você que revelou isso não. O meu Pai revelou para você quem eu sou, e glória a Deus por isso. E agora que você descobriu quem eu sou para você, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro. E através dessa rocha que sou eu, Jesus Cristo, nós vamos iniciar a nossa igreja. Quando você entende quem é Jesus na sua vida, você descobre quem você é. Porque se eu chegar em alguma pessoa do meu convívio e falar assim, meu amigo, quem é você? Ele vai falar assim, eu sou um mecânico. Quem é você? Eu sou um padeiro. Quem é você? Eu sou um médico. Nós temos muito isso de achar que a nossa profissão nos define. Ou o nosso sonho nos define. Ou o que nós estamos fazendo naquele momento nos define. Quando na verdade tudo isso é passageiro e frustrante. Mas se você está conectado com os céus, alinhado, e tem a convicção de que você é filho de Deus, e a sua identidade é de filho, o mundo pode cair do seu lado, desabar, você fala, tá tudo certo. Eu não sou daqui. Eu sou filho de Deus. Qual é a sua identidade, igreja? Filho de Deus. Qual é a sua identidade, igreja? Filho de Deus. Eu sou membro da família do Criador. Eu não sou simplesmente um habitante desse mundo, um mero profissional, um mero qualquer coisa. Eu sou filho de Deus. A imagem e semelhança dele. E essa identidade, nós só temos clareza disso quando você tem o entendimento. Repita comigo, entendimento. E eu declaro, profetizo o entendimento na vida de cada um de nós nessa noite. Para que você tenha a clareza, o batismo de consciência para entender quem é Jesus na sua vida. Essa é a segunda coisa, identidade. Terceira coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite, com a vida de Pedro, se chama queda. Repita comigo, queda. Essa terceira coisa, a melhor narrada na minha opinião, lá em Mateus 16, não precisa abrir agora, nós vamos abrir no final. Acontece algo clássico. Jesus, discipulando lá os seus apóstolos, preparando-os para uma missão, para uma jornada. Jesus ficava o tempo todo ali. Tá chegando minha hora. Eu vou ter que ir. Eu vou ser perseguido. Eu vou ser preso. Eu vou ser castigado. E eu vou morrer na cruz. E o mesmo Pedro que acertou um golaço quando discerniu quem era Jesus, na sequência ele dá uma bola fora. Jesus está falando lá na ceia. Aliás, antes da ceia. Não vai, eu vou ter que ir. Minha hora está chegando. Pedro então chama Jesus num cantinho assim, e repreende Jesus. Fala assim, Jesus, tira esses pensamentos da sua cabeça, que coisa doida é essa, que morreu o quê? Você vai viver, nós precisamos do Senhor aqui. E Jesus vira para ele e fala assim, aparta-te de mim, Satanás, que você é para mim pedra de tropeço. Está tentando me tirar do meu propósito. Pedro escorrega, falha. Depois, no momento da ceia, pouco antes da crucificação de Jesus, dele ir preso, ele anuncia de novo que será condenado, que será crucificado. Pedro vira para ele, agora num outro tipo de atitude, vira para ele e fala assim, Senhor, é o seguinte, eu acho que esses caras aqui, os meus amigos, os outros discípulos, não tem peito para lidar com isso, mas eu estou com o Senhor. Se
Se o senhor morrer, eu vou morrer também. Se o senhor for brigar, eu vou brigar também. Onde o senhor for, eu vou. Jesus olha para ele com aquele olhar e fala assim: então, Pedrão, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro se cala. No momento da oração, após a oração, após as 3 vigílias de oração de Jesus, vem Judas com todo aquele comboio de gente para prender Jesus. Prende Jesus. Pedro então começa a perseguir Jesus para onde ele estava sendo levado. Ele estava sendo levado para o Sinédrio. Quando chega lá, ele chega todo esguio, se escondendo. E ele chega na porta de uma entrada lá, tinha uma criada e um soldado. Eles viram para ele e falam assim: rapaz, você está muito parecido com aquele Jesus lá. Você está parecendo um seguidor dele. Quantos aqui se parecem com Jesus? Quantos aqui se parecem com Jesus? Se você não se parece, você vai começar a se parecer em nome de Jesus. Você precisa exalar isso. As pessoas precisam saber quem você é, quem eu sou. Então, ele nega Jesus pela primeira vez, fala assim: não, eu não tenho nada a ver com esse cara. E ele sai, tem lá uma fogueira lá com alguns soldados, aí ele chega lá perto para se esquentar, era uma noite bem gelada. E eles viram para ele e falam de novo: cara, você parece demais com aquele Jesus lá, eu tô achando que você é um seguidor dele. E ele de novo nega Jesus: não, eu não tenho nada a ver com isso. E sai. Pela terceira vez ele é condenado, ele já estava muito próximo de Jesus. E assim que ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta e ele troca olhares com Jesus. E Jesus olha para ele com aquele olhar de tipo assim: é isso, meu filho. Pedro se enche de remorso e some. E até onde nós sabemos, alguns teólogos falam que ele nem sequer presenciou a crucificação de Jesus. Ele simplesmente foi embora, porque ele não conseguiu lidar com o remorso, a frustração de ter negado Jesus, de ter traído o seu mestre. Eu e você, irmãos, às vezes nós já estamos na presença do Senhor, tivemos um encontro genuíno e real com Ele. Talvez eu e você já temos a nossa identidade formada em Jesus. E talvez eu e você vamos cair alguma vez. Mas eu quero profetizar nessa noite que Deus não desiste de você e de mim. E mesmo que você falhe, fracasse miseravelmente, Ele vai te reerguer. Pedro, e eu quero falar aqui para os cristãos talvez mais antigos, talvez alguém que... Bispo, o senhor já pensou em desistir do seu ministério alguma vez? Já pensou, bispo, em desistir do seu ministério alguma vez? Já pensou, pastora? Já pensou, pastor? Já pensou, pastor Rafael? Pastora Brena? Pensaram? Pedro, ele abandona o ministério, porque ele foi frustrado. Repita comigo: frustrado. Ele frustrou a si mesmo e também se frustrou com Jesus, porque ele pensava que Jesus iria libertá-los de Roma, mas Jesus veio libertá-los do pecado. Jesus tinha algo muito maior. Pedro nega e ele some. Todos nós corremos o risco a qualquer momento de cair, de falhar e de talvez pensar em desistir. E a quarta lição que nós aprendemos com isso está lá no capítulo, no livro de João. Agora eu quero que você abra no livro de João, capítulo 21. Nós vamos ler daqui a pouco o versículo 15, mas por enquanto eu quero explicar o que acontece aqui. Jesus então é condenado, crucificado, cumpre o papel que ele tinha que cumprir aqui, e ao terceiro dia ele ressuscita. Eu posso ouvir um amém? Ao terceiro dia Jesus ressuscita. E ele começa a aparecer para algumas pessoas. E na sua terceira aparição, ele aparece na praia, prepara um braseiro, pães, peixes. E Pedro, como líder que era, e líder dos apóstolos,
ele totalmente decepcionado e frustrado, qual que é a primeira coisa que ele pensa quando ele está abandonado, frustrado, se sentindo o pior ser humano do mundo? Vou voltar para a minha vida antiga. Eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Vou voltar para a minha vida antiga. Vou voltar para o que eu fazia. E ele volta a pescar. E todos os amigos que estavam com ele, os outros apóstolos e discípulos, falam assim, ó, nós também vamos com você. Liderança. Nós estamos influenciando pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a igreja quanto para sair da igreja. Então, Pedro volta a pescar. E olha aqui, presta atenção, igreja. Segura o sono aí mais um pouquinho. Nós já estamos partindo para o fim. Não deixa isso aqui escapar. Não deixa Satanás roubar essa semente de você nessa noite. Pedro volta a pescar, lança as redes e o que acontece? Nada. Lança de cá, o que acontece? Nada. Jesus está lá na praia, lá com um braseirinho, lá um negocinho, mexendo os peixes, arrumando um pãozinho, preparando o ambiente, e eles estão lá jogando rede, igual uns maníacos. Joga para cá, e joga para lá, e pega graveto, e pega, sei lá, vem uma raia. Não sei se tinha esse trem lá não. E joga para lá. Se bem que o povo fala que carne de raia é boa, eu nunca comi de arraia. E não sei se pode comer também não, né? Tá gravando, não pode comer, viu? É proibido. E aí, misericórdia, um processo essas horas, hein? E joga rede pra cá e joga rede pra lá e não vira nada. Então tem uma voz lá na praia que grita assim, ó, joga ali. Eles olham aquilo ali, joga de lá, ó, lá. A hora que eles jogam, não vem. E puxa, e puxa, e puxa, e quando vem, a segunda pesca maravilhosa. Só que a palavra de Deus fala que dessa vez aconteceu algo diferente. João olhou, teve o discernimento e falou, Pedro, é Jesus, Pedro. Pedro então pula no rio e vai nadando igual um maníaco e louco. E chega lá na praia, ele se rende novamente e se prostra aos pés de Jesus. E a hora que ele chega lá, tem uma mesa posta para ele. Pão e peixe. E Jesus já estava esperando para ter uma conversa difícil com ele. E Pedro, Senhor... Silêncio. Mas... te acalma. Versículo 15. Do capítulo 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Pedro, filho de Jonas, você me ama? Mais do que esses outros? E ele respondeu, sim. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, então apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta novamente, Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado a terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, quarta lição que eu aprendo aqui com a vida de Pedro é a redenção. Repete comigo, redenção. Ai, ai. Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? Por 3 vezes Pedro vacilou com Jesus. Por 3 vezes Jesus o perdoou e falou assim, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. Igreja de Cristo de Vianópolis, Jesus tem uma missão para você.
Filhos de Deus com identidade formada, Jesus tem uma missão para você. Visitantes da igreja de Cristo, sejam bem-vindos, Jesus tem uma missão para você. Jesus levanta Pedro. Na sequência acontece algo que não dá para descrever. Na hora que Pedro falou assim, Jesus, eu tô com você, cheio de si. Eu não abro mão de você não. Na primeira ele caiu, falhou miseravelmente com Jesus. Na hora que ele se sentiu o mais fracassado de todos e foi redimido por Jesus, ele levantou cheio, porque ele havia se esvaziado de si. E o Espírito Santo em Atos 2 o enche. E ele fica cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. E assim que eles saem daquele templo, ele começa a pregar. E a palavra de Deus nos diz lá em Atos 2 que mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus naquele dia. Um homem que havia caído, havia desistido do seu ministério, havia abandonado e voltado atrás. Jesus redimiu a vida daquele homem e o transformou no apóstolo, o maior líder dos apóstolos naquele tempo. Não se engane, Jesus não se esqueceu de você, meu irmão. Não importa o que você esteja passando, Jesus tem um propósito na sua vida. Mas você precisa estar com o coração aberto para aceitar a redenção. Eu nunca vou esquecer do Cleuder lá no Face a Face. Ele falando, eu me perdoei. Eu me perdoei. Porque eu sei que Jesus já me perdoou, mas eu precisava me perdoar. Pedro estava nessa situação. E ele sabia que Jesus iria perdoá-lo, mas ele precisava liberar esse perdão na vida dele. E quando ele se permitiu ser trabalhado por Jesus, ele se transformou nesse apóstolo que nós conhecemos. E impactou uma geração inteira. E nós temos essa missão. Se coloque de pé nessa noite. Nós temos histórias aqui dentro de casa, gente. Quando eu leio essa história aqui, eu vejo o quanto que a nossa liderança está alinhada com a visão de Cristo. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja. Porque nós temos um povo apaixonado por Jesus. Um povo preocupado em fazer a diferença na cidade de Vianópolis. Nós não temos o intuito de inchar a igreja. O nosso intuito é fazer diferença na sociedade onde nós vivemos. Sexta-feira, na reunião de pastores, o pastor estava lá dando um seminário para nós, e ele falando, vocês têm que ter, nós temos lá na nossa igreja, uma igreja de milhares de pessoas, nós temos lá na nossa igreja um grupo que se chama Sentinelas, que fica na porta cuidando dos carros, certinho aqui, nós temos também. Nós temos lá um grupo de mídia que faz um trabalho, nossa é referência, que isso. Nós temos lá um grupo que acolhe os visitantes, dá uma lembrancinha, eu falei, tamo junto. Nós temos visão de crescimento, eu falei, tempo para 1.000 pessoas, vamos lá. Nós temos visão de alcançar a sociedade. Projeto crescer, expandindo, acontecendo de tudo. E tudo que ele foi falando, eu fui dando um cheque lá, né? Como é que fala? Checklist lá. Tava lá dando um ok. Nossa igreja é uma igreja com visão. E o pastor Ronaldo já contou isso aqui, então não tem problema nenhum eu falar disso aqui. Quando ele voltou do Paraná, ele voltou com o sentimento de desistir do ministério. E quando eu falo que a nossa liderança está alinhada com as visões de Jesus, é porque eu leio esse texto e lembro dessa história, pastor Ronaldo. Desse homem chegando arrebentado, mas a pastora Maiara, e falando assim, eu não sirvo, fracassei, falhei, decepcionei vocês, decepcionei a todos, eu não sirvo para isso. E enquanto ele estava murmurando, o bispo estava aqui, peraí, eu preciso de você aqui para pastorear os casais. Não, mas você não está entendendo, eu não presto. Não, peraí, eu preciso de você, que você lidere células. Mas peraí, eu preciso que você crie um curso de teologia. Mas eu sei quem você é. Eu te conheço, Ronaldo. Eu te conheço, irmão, diz o Senhor. Eu conheço você. Eu criei você. Eu conheço você. Eu sei os frutos que você é capaz de dar. Só depende de você. Só depende de nós. E nós estamos sendo chamados para uma expansão. Não há mais espaço para brincar, gente.
Nós precisamos tomar posse dessa missão e fazermos a nossa parte. Seja na portaria, seja abraçando pessoas, seja trabalhando no bazar, seja trabalhando no Projeto Crescer, seja o que for. Seja dando bom testemunho na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Nosso chamado é fazer a diferença. O louvor vai cantar uma canção aqui, nós vamos orar. Precisamos orar. Precisamos orar, porque sem a presença do Senhor, nós vamos fazer igual Pedro. Senhor, eu tô com você. Emoção, só emoção. Senhor, eu tô com você. Eu vou com o Senhor para onde o Senhor estiver. E na primeira barreira nós vamos bater de frente e cair de costa. Mas quando você se humilha na presença do Senhor e abre brechas para Ele entrar e trabalhar em você, aí sim Jesus vai falar, agora você está pronto. Se levante e siga-me. Siga-me. Siga-me.